Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Isaac, nesta oportunidade nós vamos tratar da lição de número 1 da revista de Escola Bíblica Dominical Adultos. Nosso trimestre está começando, o primeiro deste ano de 2021, e a revista ela não veio muito diferente das outras. Quero dizer com isso que a revista é muito boa, vai tratar de um assunto muito interessante. O título da revista é O Verdadeiro Pentecostalismo. O subtítulo é A Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, somos assembleianos, com certeza teremos muito a aprender e com certeza vamos saborear muito este assunto que tem como comentarista o pastor Ezequias Soares. Pois bem, a lição de número 1 tem por título A Pessoa do Espírito Santo. Texto áureo diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. A leitura bíblica em classe é João capítulo 14, versículos 16 ao 18 e o versículo 26. E também João capítulo 16, versículo 14. Assim nos diz a leitura bíblica em classe. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ponto principal da lição de número 1 é: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, é uma pessoa? Ou o Espírito Santo é uma força ativa? O Espírito Santo é uma energia? O Espírito Santo é somente o poder de Deus? Ou o Espírito Santo é uma pessoa? Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus? Se o Espírito Santo é Deus, ele pode ser adorado? Nós, cristãos, acreditamos em um único Deus? Nós somos monoteístas, crendo em um único Deus, ou somos politeístas, crendo em vários deuses? Permaneça ligado nesta lição, que com certeza você terá esclarecimentos para estes questionamentos. Vamos à introdução? A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Nesta lição de número 1, nós estaremos falando, sim, sobre a pessoa do Espírito Santo. O que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo segundo a palavra de Deus?
pois não podemos aprender a respeito do Espírito Santo senão por meio da palavra de Deus. Sim, temos experiências com o Espírito Santo. Todavia, estas experiências elas devem ter bases na palavra de Deus para que sejam experiências legítimas que venhamos ter com o Espírito Santo de Deus. Então, veremos aqui no decorrer desta lição a respeito da pessoa do Espírito Santo, conforme nos é dito, conforme nos é mostrado na palavra de Deus. Vamos ao primeiro tópico. Tópico 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O primeiro ponto do primeiro tópico é divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Quando falamos que o Espírito Santo é Deus, nós não estamos trazendo nenhuma novidade. Não estamos dizendo algo que foi descoberto recentemente. Na verdade, os registros históricos, eles nos dizem que desde muito tempo, desde muito cedo, quero dizer, os cristãos estavam já acostumados com a ideia de que o Espírito Santo é Deus, o que não poderia ser diferente, pois o próprio Jesus falou do Espírito Santo como se ele de fato fosse Deus, como de fato é. Os apóstolos também falaram do Espírito Santo como Deus, como de fato o Espírito Santo é. Então vejamos aqui. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós temos uma grandiosa declaração a respeito da divindade do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, coloca o Espírito Santo como Deus em pé de igualdade com o Filho e com o Pai. E o que diz esse texto? Esse texto fala assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vemos neste texto que o Espírito Santo compartilha da mesma divindade com o Pai e o Filho. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, temos uma declaração bem forte, onde é possível perceber com muita clareza, com muita nitidez, que o Espírito Santo é Deus. Pois 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe que, primeiramente, o texto diz assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus? E depois, o mesmo texto diz: e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, o Espírito Santo é Deus. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, nos versículos 3 e 4, ali no caso de Ananias e Safira, nós percebemos na declaração do apóstolo Pedro que o Espírito Santo e Deus são a mesma deidade, a mesma divindade, porque Pedro, em um momento, vai dizer que Ananias não mentiu ao homem, mas a Deus. E depois, Pedro vai dizer que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então, Pedro, ali ele deixa bastante claro que Deus e Espírito Santo são a divindade da trindade do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo.
A Bíblia revela os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, que este aqui é o segundo ponto do primeiro tópico, que é a personalidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa? Se ele é uma pessoa, ele possui personalidade, como de fato o tem. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem intelecto, o Espírito Santo é inteligente, é racional. É possível ver isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, e também em Romanos, capítulo 8, versículo 27. O Espírito Santo, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. O Espírito Santo tem vontade própria. Por exemplo, não permitiu que Paulo fosse para Bitínia. O Espírito de Cristo o impediu. Então, o Espírito Santo, como pessoa, ele é caracterizado pela inteligência, pela emoção e pela vontade. Ainda dentro do ponto personalidade, nós vemos que o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo tem querer, que é um atributo da personalidade. Outra coisa, o Espírito Santo possui atributos divinos. Este é o terceiro ponto do primeiro tópico. O Espírito Santo possui atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. Não é possível aqui lermos todas as referências, mas eu vou mencioná-las para que possam respaldar as coisas as quais aqui vamos dizer. Pois bem, vejamos aqui os atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Vamos ver primeiramente os atributos incomunicáveis e depois os atributos comunicáveis. O que é atributo incomunicável? É somente aqueles atributos que podem ser somente de Deus e nunca compartilhado com nós, seres humanos. Por exemplo, bondade. O ser humano tem bondade? Tem, pelo menos um pouquinho tem. Então, é um atributo de Deus comunicável. Deus, ele tem bondade e o ser humano também. Então, esse atributo de Deus é comunicável com o ser humano. Porém, tem atributos que são incomunicáveis. Vou aqui dizer a lista. Por exemplo, o Espírito Santo, na condição de Deus, ele é onipotente. Romanos capítulo 15, versículo 19. O Espírito Santo, na condição de Deus, ele é onisciente. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo, na condição de Deus, ele é onipresente. Salmo 139. Onipotente significa que o Espírito Santo é todo-poderoso. Onisciente significa que o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Onipresente significa dizer que o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Mas os atributos incomunicáveis, que é unicamente de Deus, relacionados ao Espírito Santo, não param aqui nestes três. Pois então, vejamos. O Espírito Santo, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo é soberano. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. O Espírito Santo é infinito. Atos capítulo 17, versículos 24 ao 28. O Espírito Santo é imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17. E os atributos comunicáveis do Espírito Santo, que são típicos de uma pessoa e também de Deus. O Espírito Santo, ele é santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. O Espírito Santo é sábio. João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo é verdadeiro.
João capítulo 17, versículo 3, o Espírito Santo é bom. Atos capítulo 14, versículo 17, é a referência onde confirma que o Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é misericordioso. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. O Espírito Santo é justo. Atos capítulo 17, versículo 31. O Espírito Santo produz a paz, ele tem paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Em síntese, o tópico 1 nos ensina que a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus atributos. Foi o que vimos até aqui no tópico 1, a Bíblia nos ensinando a divindade do Espírito Santo, a Bíblia nos ensinando a personalidade do Espírito Santo e a Bíblia falando dos atributos divinos do Espírito Santo. Vamos ao próximo tópico. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O primeiro ponto do segundo tópico tem por título pericorese. É um termo desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Significa, em termos de pericorese, que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e assim envolvendo também a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que são pessoas distintas, mas com certeza coisas do Pai e do Filho está no Espírito Santo, como também habita coisas do Espírito Santo na pessoa do Filho e na pessoa do Pai, e assim envolvendo as três pessoas da Trindade. Mas existe base bíblica que apoia esta ideia chamada pericorese, um termo teológico, para se referir à relação das pessoas da Trindade, esta relação de que no Espírito Santo habita algo do Filho e do Pai, que no Filho habita algo do Espírito Santo e do Pai, e assim entre as três pessoas da Trindade. Pois bem, João, capítulo 17, versículo 5 diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, aquela glória que tinha contigo. João capítulo 14, versículo 10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isto é o que nós podemos e chamamos de pericorese, um termo teológico que fala justamente disso aqui, que João capítulo 14, versículo 10 considera o texto mais claro para descrever a pericorese. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E o mesmo se dá com certeza com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 11 diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Percebe aqui de novo a pericorese? O Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele penetra na pessoa do Pai, ele penetra na pessoa do Filho. É uma relação assim muito profunda. É como se a pessoa do Pai fosse preenchida pelo Espírito Santo, como se a pessoa do Filho fosse preenchida pelo Espírito Santo, e o mesmo ocorre com as três pessoas da Trindade. Porém, o texto aqui prossegue, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus,
senão o Espírito de Deus. Por que somente o Espírito de Deus? Justamente por causa deste compartilhamento, desta associação que a Trindade tem entre as suas três pessoas. Inclusive, os teólogos vão dizer também que Deus ele não precisa de nenhuma de suas criaturas para ser plenamente realizado, porque Deus ele se realiza nele mesmo, na sua Trindade. O Pai se realiza no Filho, o Filho no Pai, o Espírito Santo e assim as três pessoas. Pois bem, cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Temos isso na declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui uma nota interessante. Na Bíblia não consta a palavra Trindade. Todavia, encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo evidências desta relevante doutrina. Ou seja, na Bíblia não tem o nome Trindade, mas na Bíblia tem a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade está na Bíblia, mas o nome Trindade não é encontrado na Bíblia. Inclusive, dentro da Bíblia não existe a palavra Bíblia. Pois bem, o segundo ponto diz assim: ele me glorificará. E aqui temos uma pergunta muito interessante. O Espírito Santo pode ser adorado? Alguns vão dizer que o Espírito Santo não pode ser adorado porque em João capítulo 16, versículo 14 fala: ele, que é o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber o que é meu. Então, por causa deste versículo, existe o equívoco de dizer que o Espírito Santo não pode ser adorado. Mas, irmão Isaac, como assim um equívoco? Pois o texto está dizendo que o Espírito Santo veio glorificar a Jesus. Então, se conclui que o Espírito Santo não pode ser glorificado. É uma conclusão muito equivocada. O fato do Espírito Santo glorificar a Jesus, não se pode concluir daí que o Espírito Santo não pode nem deve ser adorado. Por que não? Porque João, capítulo 16, versículo 14, diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que é que este versículo está dizendo? Este versículo está dizendo que o Pai glorifica o Filho. E nós adoramos ao Pai. Por quê? Porque o fato do Pai glorificar o Filho, isso não quer dizer que não devemos glorificar e adorar o Pai. Então, o mesmo se aplica com o Espírito Santo. O fato do Espírito Santo glorificar o Filho não significa que não devemos adorar o Espírito Santo. Então, qual é a conclusão que se tira disso? Lembra que falamos aqui da pericorese? Que a natureza do Pai e do Filho está no Espírito Santo? De alguma forma, de alguma maneira, existe essa relação aprofundada entre eles? O ser do Pai, o ser do Filho, está também no Espírito Santo. Então, tudo que toca o Espírito Santo, toca o Pai e toca o Filho. E tudo quanto direcionamos ao Espírito Santo, também direcionamos ao Pai, também direcionamos ao Filho. Então eu posso orar ao Espírito Santo? Existem orações no Novo Testamento para o Espírito Santo. Não é habitual. O habitual é orar ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. É o habitual. E, inclusive, geralmente oramos assim. Mas na Bíblia contém oração ao Pai, contém oração ao Filho e contém oração ao Espírito Santo. E com certeza isso inclui também a adoração.
E aqui vamos fazer aqui uma prática, que é o efeito prático da pericorese. Lembra da pericorese que já falamos há pouco tempo? Que é justamente esta presença das três pessoas uma na outra, esta relação das três pessoas da Trindade. Existe algo dos três em cada um, e isto faz com que os três estejam em pé de igualdade, que os três tenham a mesma natureza. Enfim, é uma profundidade imensa. Não podemos dizer que a Trindade é um assunto assim muito simples, porque de fato não é. É muito profundo o assunto, a doutrina da Trindade. Sabemos que ela é bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que só há um único Deus. Mas a Bíblia fala de três pessoas. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estas três pessoas são identificadas como Deus. A Bíblia diz que só tem um Deus, e os três são identificados como Deus. Então nós temos aí a Trindade. Vamos aqui o efeito prático da pericorese. Tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Certo? Tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Essa declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Eu entendo que quando nós falamos Deus, estamos fazendo uma referência à Trindade. Eu vejo assim, quando falamos Deus, quando oramos Deus, quando clamamos dizendo Deus, quando cantamos dizendo Deus, estamos fazendo uma referência à Trindade. E quando nós adoramos, oramos, louvamos, falando Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando das pessoas dentro desta unidade que é a Trindade. Aqui o quarto ponto é consubstancial com o Filho. Consubstancial com o Filho. Consubstancial significa da mesma substância. Nós sabemos que o Filho é consubstancial com o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, está lá em João capítulo 10, versículo 30. O Espírito Santo é também consubstancial com o Filho. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Observou que ter o Espírito Santo é o mesmo que ter Jesus? Isso é a consubstância. Não dá para separar. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Jesus. Se eu tenho a Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Isso é João 14, versículo 16. A palavra-chave aqui é outro. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Outro aqui significa outro da mesma espécie. Significa ser alguém da mesma natureza, da mesma qualidade. Quando Jesus diz assim, outro, Jesus estava falando de alguém igual a ele. Igual a ele. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Em síntese, o tópico 2 nos fala: há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquilo. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Vamos ao próximo tópico. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeiro ponto, no mundo. Sua atuação é visível a começar na criação e preservação do planeta Terra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2,
diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Nós sabemos que neste período em que a terra estava sem forma e vazia, Deus tinha um propósito. O objetivo de Deus não era que a terra permanecesse naquele estado. Por isso, então, o Espírito Santo de Deus pairava ali, justamente para dar forma para que a terra viesse, então, tomar a forma da vontade de Deus para o planeta Terra. E nós sabemos que Deus, ele é criador e mantenedor das coisas criadas. O Espírito Santo de Deus é apresentado na criação. E com certeza o Espírito Santo de Deus trabalha juntamente, que Deus trabalha, então o Espírito Santo está junto para manter a governabilidade das coisas criadas. Pois bem, o Espírito Santo ele também trabalha no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo, inclusive, que conduziu a história da redenção por meio do povo de Israel. Constantemente estavam os profetas profetizando, ensinando, exortando o povo para que Israel permanecesse no caminho, para que Israel permanecesse dentro dos propósitos de Deus. Eu vejo Israel no Antigo Testamento como uma mulher gestante. E esta mulher estava gestante de alguém que nós o conhecemos por Jesus Cristo. E os profetas estavam sempre movendo, sempre falando, movidos pelo Espírito Santo, para que esta mulher gestante, a nação de Israel, chegasse ao momento ápice e desse à luz ao Salvador, que não seria somente o Salvador de Israel, mas o Salvador de todo o mundo. Quando nós olhamos assim no plano divino da salvação, nós percebemos a presença do Espírito Santo em toda a história dos hebreus, por exemplo, ali nos auxiliares de Moisés. Moisés, ele ficou sobrecarregado, ele tinha muita coisa para fazer. Não era fácil governar aquele grande povo, pois Moisés tinha que tirar dúvidas daquelas pessoas, Moisés tinha que julgar causas, Moisés tinha que regular o sacrifício, as ordenanças cerimoniais, civis, enfim, tudo quanto a lei que Deus havia dado a ele, para que esta fosse passada e aplicada para com aquele povo Israel. Então Moisés, ele repartiu aquele poder de Deus que estava sobre ele entre 70 anciãos auxiliares. E ali é percebido o mover do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Também a presença do Espírito Santo de Deus, ela é muito notória ali no livro de Juízes. Temos ali Otiniel, temos Gideão, Sansão. Aí lá em 1 Samuel temos o rei Saul e temos também o rei Davi. Temos todas estas pessoas que foram ali abençoadas pelo agir, pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa ela professa fé em Jesus, segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, esta pessoa que conhece a Jesus, que vê Jesus como seu Senhor, isto ocorre por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Isto é o Espírito Santo de Deus no plano divino da salvação. Pois bem, na vida humana, o Novo Testamento registra um início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isto pode ser visto
por meio do fruto do Espírito e por meio das manifestações dos dons espirituais. É bom que façamos essa distinção. Existe o fruto do Espírito, a Bíblia, na verdade, diz o fruto do Espírito. A Bíblia não diz os frutos do Espírito. A Bíblia diz o fruto do Espírito. E então, este fruto é caracterizado como sendo paz, amor, alegria, paciência, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, amabilidade. E isto é o fruto do Espírito. Aí vem os dons espirituais, que é algo que inclusive caracteriza o pentecostalismo. Nós sabemos que a marca maior do pentecostalismo é o batismo no Espírito Santo, que é o que ocorreu em Atos capítulo 2. Porém, não fica somente no batismo no Espírito Santo, vem também os dons espirituais, entre eles o de profecia, o de cura, o de revelação e outras coisas então aí de Deus, que é para o uso da igreja, edificação da igreja, fortalecimento espiritual dos crentes, para que esses estejam preparados para pregar o evangelho a toda criatura. Em síntese, o tópico 3 nos falou que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o do seu real estado, regenerando e capacitando para o serviço do reino de Deus. Aqui mencionando esta parte de que o Espírito Santo Deus atua na sustentabilidade do cosmos e habita em cada um de nós, nos lembra aquela palavra de Paulo em Atos 17, porque nele vivemos e nele nos movemos. Ou seja, é Deus por dentro e Deus por fora. Deus habita em nós e por fora ele sustenta e por fora ele governa todas as coisas. Porque Deus, como disse, ele não é só criador, ele é também mantenedor. E nada existe independente de Deus. Toda fórmula química de qualquer objeto permanece como é, porque Deus assim sustenta. Não porque ele fez e deixou feito, mas porque ele sustenta, porque ele de fato é mantenedor. E quando nós falamos algo a respeito de Deus, devemos tomar cuidado, porque quando falamos, vai ao extremo máximo. Uma pedra permanece sendo pedra, porque Deus a mantém sendo pedra. Vamos para a conclusão. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes e foi apresentado aqui somente um estudo conciso e compreensível. Com certeza, não é possível, dentro de uma única aula, exaurir o assunto a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu até acredito que um mês não seria o suficiente para que tratássemos minuciosamente a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo de Deus. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Ainda temos 12 lições e nelas trabalharemos a doutrina pentecostal. Claro que não poderíamos começar a doutrina pentecostal sem considerarmos biblicamente a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que as considerações corretas a respeito do Espírito Santo são aquelas que nós temos por meio da palavra de Deus. Porque coisas inventadas por meio da revelação, que não tem coerência com a palavra de Deus, com certeza está fadada ao fracasso e está fadada ao descrédito. Mas com respaldo na palavra de Deus, tem crédito total para permanecer. E hoje fizemos isso. Nós fizemos uma análise, fizemos uma busca, fizemos um estudo da pessoa do Espírito Santo de Deus, dentro daquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos fala.
É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, na medida em que formos estudando a revista que trata sobre o pentecostalismo, o Espírito Santo sempre vai estar presente. Por isso, então, a importância desta primeira aula. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Ou seja, conhecer o Espírito Santo é conhecer o próprio Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Até a próxima aula.